Aleluia. Irmãos, vindo para a palavra agora, eu estava pensando no que falar nesse domingo. A gente, como pastor, tem um dilema. Por isso que às vezes é mais fácil a gente fazer uma série de pregações. Vamos fazer uma série de pregações aí nos 4 evangelhos. Aí se eu preguei Mateus 1, 2 e 3 semana passada, eu já sei que nessa semana eu tenho que pegar Mateus a partir do capítulo 4. Quando não é uma série de pregações, a gente fica ali só na escuta, Senhor, o que é que eu falo? E eu fui procurar um texto de discipulado. Estamos aí, PG protótipo. Um dos valores que nós precisamos desenvolver na igreja é esse entendimento sobre o discipulado, o cuidado de um para com o outro. E tem um texto célebre, né? 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é um texto célebre para discipulado. E assim eu fiz. Mas o sermão expositivo, existem 3 tipos de sermão: sermão expositivo, sermão temático e o sermão textual. Sermão temático, você coloca o tema. Eu quero falar sobre santidade. Eu vou colocar alguns pontos ali, né? Sermão textual, eu pego 2 ou 3 versículos e vou discorrendo em cima dele, vou colocando os pontos de acordo com o que o texto vai me dando. O sermão expositivo, eu pego uma extensão de texto um pouco maior e eu não falo o que eu quero falar. Eu falo o que o texto está me dizendo, o que Deus está falando. Eu queria falar sobre o discipulado, mas o meu método, o método de sermão que eu mais gosto é o sermão expositivo. Então eu fui para analisar o contexto. E quando eu analisei o contexto, o Senhor me levou a falar uma coisa, que o discipulado está contido, mas não é o principal, é uma parte dele. E eu gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 10, 23. Diz assim a palavra do Senhor: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Amém? Dito isso, em pé como você está, feche seus olhos. Grandioso Deus e Pai, te louvamos pela Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. E te agradecemos pela oportunidade que temos de sermos conduzidos por ela. É o Senhor quem nos conduz e é maravilhoso nós podermos ter um norte, nós podermos ter uma direção. Nós temos o nosso manual de instrução, que é a Tua palavra. Por isso nós te pedimos, ó Pai, fala ao nosso coração e que coloquemos em prática aquilo que aprendermos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amados, nós não podemos confundir a liberdade cristã com a liberdade no conceito popular. A liberdade no conceito popular é muitas vezes uma utopia. O que eu quero dizer com isso? É um sonho irrealizável. Porque a liberdade no conceito popular, ela não considera o fato de que existem leis civis, leis morais, leis religiosas, leis físicas. Quando a pessoa fala assim, eu quero ser livre para fazer o que eu quiser, ela não pode voar, por exemplo. Só se, né? Ah, mas eu vou no avião. Não, voar, que nem um super-homem aí. Nem o Thor. Voar, não pode. Existe uma lei física que te impede disso. Ah, eu quero dirigir a 100 por hora numa via de 40. Não pode. Pode até fazer, mas você não tem liberdade para isso, porque se o departamento de trânsito te pegar, ele te multa. Ah, eu sou livre, eu quero ter a liberdade de dormir com as minhas janelas abertas, a porta aberta, tudo escancarado. Existe uma lei social que te impede. Se tu fizer isso, tu é doido. Vai perder os teus bens. Então, o conceito popular de liberdade, ele esbarra em muitas impossibilidades. Então, a liberdade cristã, ela não pode ser confundida com a liberdade no conceito popular. A Bíblia nos ensina que Cristo nos liberta. Mas qual é a liberdade que Cristo veio trazer para nós? Em que aspecto nós temos essa liberdade? Paulo é conhecido como apóstolo da graça. Seus escritos trouxeram à luz a doutrina-chave do cristianismo. O que nos diferencia das outras religiões é a salvação pela graça. Você pode ir para qualquer religião, a salvação é por obras, é pelos seus méritos, né? Você precisa fazer por merecer. Você precisa alcançar a salvação pelos seus méritos. E isso não é bíblico. E isso fica muito bem destrinchado. É claro que Jesus já havia apresentado isso, mas isso fica muito mais nítido nos escritos de Paulo. Revelação que Paulo recebeu do próprio Cristo, diga-se de passagem.
isso fica muito nítido. A liberdade que temos em Cristo. E essa liberdade, ela abrange o aspecto religioso. Nós somos livres em Cristo. Nós somos livres do pecado. Nós somos livres da consequência do pecado em nossas vidas. Somos livres em Cristo. Agora, esse ensino dessa liberdade em Cristo, da salvação pela graça, ele precisa ser muito bem administrado. E é por isso que muitos pastores pecam nessa área. Porque é muito mais fácil eu chegar para um irmão e dizer assim: meu irmão, não pode fazer isso porque é pecado. E se você pecar, você vai para o inferno. Ponto. É fácil falar assim. É fácil dizer: mas pastor, por que eu não posso fazer isso? É porque você vai para o inferno se você fizer. Eu estou dizendo, eu estou resumindo a salvação por obras. Por que eu não posso fazer isso? Porque se você fizer, Deus vai te condenar no mármore do inferno. Aí a pessoa começa a adorar a Deus por medo. Eu pergunto: que liberdade é essa? Que tipo de liberdade é essa? Isso é uma religiosidade, isso escraviza. Agora, salvação pela graça é o quê? Salvação pela graça é: somos libertos em Cristo. Somos livres no Senhor. Salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus. Agora, quando eu apresento isso, as obras, pastor, onde é que entra? Quer dizer então que a pessoa pode viver adoidado? Aí é onde entra a questão. As obras não são a condição para a minha salvação, mas elas são a consequência dela. Como assim? Eu primeiro sou salvo para depois andar em boas obras. Não é andar em boas obras para depois ver se lá no final Deus vai contabilizar as coisas boas que eu fiz, né? Quantas pessoas eu ajudei, quantas obras de caridade eu fiz. Aí Deus olha e fala assim: o Marcos é bonzinho, né? Um menino bom. Tem muita coisinha ruim, mas é um menino bom. É um menino bom. Então ele merece vir para o céu. Não existe isso. Não existe. A palavra do Senhor nos apresenta que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a liberdade em Cristo é um entendimento, uma concepção. A partir do momento que eu sou salvo em Cristo, o Espírito Santo habita dentro de mim, então agora eu tenho a liberdade em Cristo para servi-lo, para adorá-lo, para buscar ao Senhor. E essa liberdade me diz o quê? Eu estava condenado ao inferno, mas o Senhor me salvou, então eu tenho uma dívida de gratidão com Ele. Isso é o Espírito Santo que me faz compreender isso. E Ele me transforma em uma nova criatura. A partir de então, eu passo a servir ao Senhor. E por que é que eu não peco? Não é por medo do inferno. Eu não peco, porque esse Deus é tão maravilhoso que me salvou, já me salvou. Efésios 2,6, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. E uma vez salvo, eu tenho que viver para esse Deus. Eu amo esse Deus. E quem não pensa dessa forma, pastor? Não, foi salvo pela fé, foi salvo pela graça, então não tem problema nenhum, agora eu posso continuar pecando. Essa pessoa não foi salva, porque as obras são a evidência da salvação. Ela creu com o entendimento, mas o seu coração não foi transformado. Ela entende: Jesus morreu, então eu posso crer nele, e então eu sou salvo só pela graça. Se ele não entende que tem uma dívida de gratidão, então isso significa que ele não foi transformado, consequentemente não foi salvo. Compreender isso é libertador. Mas às vezes isso dá uns entraves, às vezes as pessoas não entendem. Aí é mais fácil chegar e simplificar o negócio. Falar: olha, se pecar vai para o inferno. Aí gera uma devoção a Cristo pelo medo. E me desculpe dizer a você, isso não é liberdade. Isso é religiosidade. E a religião aprisiona. Mas pastor, então, se nós somos livres em Cristo, como essa liberdade, a que essa liberdade está condicionada? Aí é onde entra a questão. Assim como a sabedoria popular de liberdade ignora alguns princípios, como eu falei aqui no início, a nossa liberdade em Cristo também tem suas delimitações. Paulo está falando isso, preste bem atenção, irmãos. Paulo está falando isso aos irmãos da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, se a gente parar para analisar o contexto dessa carta, o contexto dessa cidade, aonde Paulo chega pregando exatamente isso, porque a igreja de Corinto era uma igreja abençoada, uma igreja com dons espirituais. É nessa carta que Paulo vai falar sobre os dons. Era uma igreja maravilhosa, mas tinha muita aresta para parar. Por quê? A cidade de Corinto era a capital da Acaia. Era uma cidade estratégica. Ela estava ali próximo ao porto de Cencreia. Corinto era banhado pelo Mar Jônico, pelo Mar Egeu. Caravanas do mundo inteiro iam até Corinto. Era uma cidade estratégica. Paulo gostava de pregar em cidades estratégicas, porque dali o evangelho poderia fluir naturalmente para as cidades, para as menores cidades. Então Corinto era uma grande cidade.
Ali, naquela cidade, havia o templo da deusa Afrodite. Nesse templo havia mais de 1000 prostitutas cultuais, ou seja, relação sexual era uma forma de culto à deusa Afrodite. Vocês conhecem a chamada deusa do amor. Uma certa hora da noite, essas mulheres desciam para o cais da cidade. E naquela cidade, aquilo ali se tornava uma promiscuidade terrível. Era uma imoralidade escancarada naquela cidade. E aí o evangelho chega nesse lugar. E aí Paulo prega a salvação pela graça. Paulo prega a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E aí Paulo tem que aparar muita aresta. Lá tinha um cidadão que dormia com a madrasta, com a esposa do pai. Lá, o pessoal na hora da ceia se empanturrava de vinho, outros de pão. Aí Paulo tem que dizer como é que funciona a ceia. Lá, na hora do culto, um falava em língua para um lado, outro profetizava para o outro cantava para lá. E falei, esse negócio está muito bagunçado, vamos organizar aqui como é que tem que ser o culto. Você vai ver tudo isso na igreja de Corinto. Lá tinha grupinhos, facções que diziam, eu prefiro o apóstolo Paulo. Outro dizia, pois eu prefiro Apolo. Outro dizia, eu prefiro Pedro. Outro falava assim, eu não quero saber de nenhum deles, eu sou de Cristo. É o mais espiritual. Era o pior de todos, que não submetia a ninguém. Em Corinto o negócio era complicado. Então era necessário que houvesse algumas delimitações. E no texto que nós lemos, inicialmente, 1 Coríntios 10, 23, nós observamos uma coisa. A nossa liberdade em Cristo é delimitada pelo amor e pelo discipulado. Pode dizer isso? A nossa liberdade em Cristo é delimitada pelo amor e pelo discipulado. Aleluia. Pronto. Primeira questão. A liberdade cristã, quando nós lemos aqui no versículo 23, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Paulo está dizendo, tudo me é lícito. Eu sou livre. O ser humano sem Deus, ele pensa que ele é livre, ele não é. Ele é escravo do cigarro, ele quer largar e não consegue. O ser humano sem Cristo, ele pensa que é livre, ele não é. Ele é escravo da droga, ele quer largar e não consegue. O ser humano sem Cristo, ele pensa que é livre. Ele quer ser fiel à esposa, ele quer ser fiel à sua família, ser fiel aos seus filhos, mas ele não consegue, porque ele está preso ao pecado. Ele está amarrado ao pecado. Ele acha que é livre, isso não é liberdade, isso é prisão. E aí a gente pode colocar várias e várias outras situações. Cidadão desse aceita Jesus, que ele só conseguia pender para um lado, abre-se agora uma outra porta, porque agora a palavra do Senhor diz que não nos veio tentação que não fosse humana, ou seja, nós temos condição agora de suportar as tentações. Agora, ele pode pecar se ele quiser, mas ele também pode não pecar se ele quiser, porque o Espírito Santo agora passa a habitar nele. Essa é a liberdade cristã. O que Paulo está dizendo é, tudo me é lícito. Ed Renekiewicz, contando da experiência de um pregador, que eu esqueci o nome dele agora, diz que uma mulher chega para ele e fala assim, ser crente é muito chato, porque não pode fazer nada. Ele falou, engano seu, pode sim. Não pode. Você pode fazer tudo o que você quer? Posso. E por que você faz? Eu não faço porque eu não quero. Crente não pode beber, não pode fumar, não pode fazer. Por que você não faz? Não, pode fazer tudo. Por que não faz? Não faço porque eu não quero. Eu não faço porque eu tenho um entendimento pelas Sagradas Escrituras que eu não devo fazer isso. Porque é ruim para mim, principalmente porque afronta o meu Deus. Agora, liberdade para fazer eu tenho, mas não me é lícito. Liberdade para fazer eu tenho, mas não edifica. Liberdade para fazer eu tenho, mas não convém. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos essa liberdade. E aí nós temos a primeira delimitação, onde Paulo apresenta agora essa liberdade sendo delimitada pelo amor. Versículo 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Isso é amor. Isso é altruísmo. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o do outro. Lá no capítulo 8, vamos lá. Paulo falando sobre o mesmo, nós vamos entrar aqui num negocinho meio chato, mas é importante para a nossa vida cristã. Capítulo 8, ele falando sobre comida sacrificada a ídolos. Antes de entrar, ele diz o seguinte, versículo 2. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. E aí Paulo vai falar agora sobre comida sacrificada a ídolos. Então ele está falando inicialmente sobre o amor. Então, a minha liberdade, ela é delimitada pelo amor. Como é que nós vamos ver isso nítido no texto? Versículo 25. Comam de tudo, capítulo 10, tá? 1 Coríntios 10, 25. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra
e tudo o que nela existe. Só explicar isso aqui. Qual é o contexto aqui? Ele está se falando sobre comida sacrificada a ídolos. Ele começou no capítulo 8. Capítulo 10, a partir do versículo 14, ele volta a falar sobre festas idólatras. E aqui ele continua. Coma de tudo que há no mercado, sem perguntar nada. Versículo 6. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Cidade de Corinto, como eu falei para vocês, o negócio ali era sério. Templo da deusa Afrodite, idolatria ali, o negócio era sério. Quando os sacerdotes pagãos faziam seus sacrifícios, eles vendiam as sobras para os mercados. Vendiam as sobras desse sacrifício para os açougues. E aí o crente aceita Jesus numa cidade como essa. Vai chegar para comprar uma carne, ele fala, compre sem perguntar nada. Porque se essa carne tivesse sido oferecida em sacrifício, aí ele cita Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então se por algum momento essa carne foi oferecida a algum espírito, a algum demônio, a alguma entidade pagã, ele só tentou usurpar a situação no meio do caminho, porque na realidade tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então não pergunte nada. Prosseguindo, versículo 27. Já é uma outra situação. Se algum descrente o convida para comer uma refeição, e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado sem nada perguntar por causa da consciência. Preste bem atenção. Ele está lá. O cidadão descrente chama, ei fulano, vamos comer ali na minha casa? Vamos. Precisa ficar perguntando, essa carne foi sacrificada a Afrodite? Essa carne foi sacrificada? Não pergunte nada. Por causa da consciência. Que consciência? Sem nada perguntar por causa da consciência. Versículo 28. Mas se alguém lhe disser, você estava na sua, não perguntou, mas o cidadão chegou e falou. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma. O cidadão chegou e falou, olha, isso aqui foi oferecido a Afrodite, então não vou comer. Ah, isso aqui foi oferecido ao Deus tal e tal. Não coma. Por que não coma? Tudo tem uma razão. Por que não coma? Não coma tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, e não da sua própria. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pela qual dou graças a Deus? Preste bem atenção. Não é a sua consciência, é a consciência do outro. Porque se o cidadão chega e fala assim, essa carne foi sacrificada a um ídolo tal, ele sabe que você é cristão, ele sabe que você é crente, aí você vai lá e come mesmo assim, ele pode pensar em algumas coisas. Primeira hipótese, ele pode pensar o seguinte, a adoração aos ídolos, ela pode ser aceita. Talvez esse irmão crente aqui pode até participar de um culto a algum ídolo. Segundo, ele ao comer essa carne, que foi dita abertamente que é sacrificada, você poderá ferir a consciência dessa outra pessoa. Essa consciência é o quê? Levá-la a se escandalizar com isso. Ou terceiro, achar que não tem problema algum servir a Deus e servir a outros deuses. Algumas possibilidades podem surgir, porque o que Paulo está dizendo aqui não é que é errado necessariamente você comer isso ou aquilo, não é a sua consciência, é a consciência do outro. Se ele falou, foi sacrificado, então não coma. O que ele está dizendo? Isso é amor, preste bem atenção. Isso é amor para você não levar outras pessoas a pecarem por uma má interpretação. Isso é prudência. Isso é liberdade, sendo delimitada pelo amor. Lá no capítulo 8, vamos lá, volte aí uma página, capítulo 8, a partir do versículo 9. Ele está falando sobre comida sacrificada a ídolos também. Versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca, vir você que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem que ele não tem. 12. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, você peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. E esse tropeço aqui não é de escandalizar. Porque a gente pensa assim, não, porque tem irmãos que acham que usar bermuda é pecado, então eu não vou usar bermuda porque o irmão se escandaliza. Ele vai se desviar por causa disso? Ou ele vai começar a ter práticas imorais porque você usa bermuda? Não. Esse tropeçar, esse escandalizar aqui eu vou comer algo, eu tenho uma consciência tranquila. Vou lá, como. Aí tem aquele irmãozinho da mente fraca que fala, olha só, ele está comendo.
de uma carne que foi sacrificada. Ah, então não tem problema. Ele vai lá e come e acha que não tem problema adorar ídolos. Aí ele está pecando. O escandalizar é isso, é afastar-se da fé ou pecar contra Deus por conta de uma postura que talvez você tenha, por ser forte, por entender. Você não está comendo aquilo em sacrifício algum, mas talvez aquela pessoa fraca esteja fazendo por causa disso. Então você está levando ela a pecar. Então não é aquele escândalo assim, eu não posso usar bermuda porque o irmão disse que é pecado usar bermuda, eu vou escandalizar o irmão. Se ele abandonar Cristo por causa disso, então não use não. Se ele se desviar da fé por causa disso, então não faça não, use só calça mesmo. Agora, os escândalos que a gente vê é mimimi. Os escândalos que a gente vê é só, o irmão não é santo, né? Porque está mostrando a canela, batata da perna, cabeluda, indecente. Então eu estou colocando uns detalhes. Eu estou falando que é uma situação delicada, estou falando porque eu queria falar sobre outro assunto. Tem coisa que a gente quer pular. Mas está aqui. Liberdade cristã delimitada pelo amor. É a palavra de Deus que está falando, não é o pastor. Pastor, o que é que você acha de comer de sacrificado aí? Não é o que o pastor acha, é o que a Bíblia está falando. Eu estou lendo versículo por versículo e explicando. Então não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus está dizendo. Vamos lá para Romanos capítulo 14, verso 13 a 23. Romanos 14, 13 a 23. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Preste atenção nisso. Grife, marque, anote do lado. 14. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Então, se você considera impuro, não coma não. 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. E se destruir é levá-lo a pecar e afastar-se do Senhor por causa disso. 16. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. O que ele está dizendo aqui? Você vai chegar lá numa tribo indígena, e aí está dizendo aqui, vai lá e bebe o cafezinho, coma, sem perguntar nada. Mas se você tem uma crise de consciência, aí fala assim, essa carne foi sacrificada ao espírito que eles adoram aqui. E aí você fica martelando aquele negócio. Eu não vou perguntar, que a Bíblia diz que não é para perguntar, mas vou comer mesmo assim. Aí come, aí fica com a consciência, ai meu Deus, estou pecando contra Deus. O pastor falou lá na igreja, mas isso não entrou na minha cabeça ainda. Estou pecando. Você está pecando mesmo. Você está pecando porque você sabe que no seu íntimo você pode estar desagradando a Deus. E na sua mente, por mais que você não esteja pecando, mas você está pensando, poxa, será que eu estou pecando? E se você faz, você está pecando. É interessante isso. Olha o final do versículo, versículo 22. Assim seja, qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. É aquela situação, pastor, o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia não fala nada, outros assuntos, né? A Bíblia não fala nada, mas eu tenho um incômodo, eu acho que é pecado, não sei. Tem gente que diz que não é, mas eu sinto que eu estou desagradando a Deus se eu fizer. Se você fizer, você está pecando. Porque você está correndo o risco de pecar. Agora, se você tem certeza, não, a Bíblia me mostra, já perguntei, já pesquisei, não é pecado. E se não for mesmo pecado, porque também não é a sua consciência que prova, né? Tem que ser a Bíblia. Mas ele diz, não, eu estou tranquilo, amém, glória a Deus. Agora, ainda que não seja pecado, se você tem dúvida, você peca se fizer. Deu para entender? Está relativizando o pecado, pastor? Não, eu estou seguindo o texto da Bíblia. E aí, Paulo está dizendo aqui sobre o amor. A pessoa é forte, tem consciência. Não, pastor, não tem problema nenhum.
anda aí nessas tribos indígenas, tudo. Sento na casa do pessoal. Aí eu quero abrir um parêntese aqui agora. Daqui a pouco eu vou finalizar. Eu vou abrir esse parêntese. Porque enquanto eu estudava isso aqui, não tem como a gente deixar esse ponto em aberto. Volte lá para... Você está em Romanos aí, né? Volte lá para Coríntios 10. Versículo 14. Isso aqui é um parêntese dentro do texto, porque faz parte do contexto. 1 Coríntios 10, versículo 14. Preste bem atenção, que isso aqui é completamente diferente do que nós estamos falando, para depois você não achar. Por isso que precisa ser tudo muito bem entendido a palavra. 10, 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que participamos é uma participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Ele está falando da ceia. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? O que eu quero dizer? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Essa filosofia é profunda. Você chegar no mercado, você está numa cidade, chegar no mercado, comprar uma carne que possivelmente tenha sido sacrificada, é uma coisa. Você entrar no templo pagão e participar do culto deles, assim como participa da ceia, é outra coisa. E o que eu quero dizer para vocês, agora no contexto, que não tem como tratar de um texto como esse e não falar das festas juninas, é pecado. O que é São João? Pode ser até forte, eu tenho que ser bíblico. Quem é São João? João morreu, está lá no céu com Jesus. Não roga a bênção para ninguém mais. Quem é Pedro? Quem é o Santo Antônio? Eu não sei como foi a vida de Santo Antônio. Quem são esses santos? Quem foi salvo está no céu com o Senhor. Quem intercede por nós? Jesus, do lado do Pai, intercede por nós. O Espírito Santo, quem testifica. Então, quando você está pulando uma fogueira, não é para São João que você está pulando. É para demônios. Me perdoe, aí eu estava vendo alguns vídeos sobre isso, tem pastores, mas isso é folclore. Já se tornou cultural brasileiro, isso é folclórico. Eu não consigo ver festa junina desassociado da religiosidade. Eu não consigo ver festa junina ligada apenas a folclore. Para mim, festa junina é religiosa. Pastor, e quem trabalha? Tem que ir, meu irmão, por força do ofício. Mas não tem prazer nisso. A gente lidou com algumas situações, irmãos aí que são guardas e tudo, aí tem escolas que fazem, tem que estar lá. É seu ofício, está lá, mas você não está lá cultuando. Você tem que estar lá. Tem professores, né? Tem professores. Tem que estar lá, é uma coisa. Agora, promover essas festas, participar dessas festas porque quer, porque gosta, porque é legal, porque é bom, é pecado. É pecado. Então, é interessante a gente falar. Estamos falando sobre liberdade. Parece que o pastor estava abrindo o crivo, né? Parece que estava tão legal, estava tudo tão aberto. Não é bem assim. Não é bem assim. Aí eu já tenho o meu posicionamento. Aí, pastor, eu estou andando, aí tem aquelas lojas lá. Essas lojas que o pessoal bota lá Arraial dos Preços Baixos. Aí tem um mingauzinho de milho, aquele negócio ali e tal. Eu não entendo que aquilo ali seja um culto pagão. Aquilo ali é comércio. Aquilo ali é comércio. Tem pastor também que vai vedar até isso. Eu estou falando do meu posicionamento. Por isso que é feliz aquele que se aprova, que é aprovado naquilo que não condena. Mas se a sua consciência lhe condena, não coma nem esse mingau de milho lá, que senão você vai estar pecando. Mas aí é comércio. Está lá, tem um mingauzinho de milho, aquele negócio para atrair a clientela. Ali não é culto. Agora, quando é uma festa cultural, vamos fazer uma festa temática aqui, São Junina. É opção sua fazer uma situação como essa. Sendo crente, não faça. Não faça. Amém? Como pastor, eu estou dando essa instrução, essa orientação. Voltando, fechando parênteses. Voltando na continuidade sobre o amor. Aí tem aquele irmão que não participa de festa junina, não participa de nada.
Aí tá andando com você, tá falando com você, aí passa numa loja dessa, Arraial dos Preços Baixos. E aí de repente é um novo convertido, né? Aquele negócio todo, ele já começou a aprender que não pode, essas coisas, não pode comer, você vai lá e tomou. Aquele irmão pode pensar assim, então não tem problema nenhum participar de festa junina à vontade, Halloween. Não tem problema nenhum participar dessas coisas, porque é light, é normal. Isso é o escândalo. Isso é fazer a pessoa pecar. Aí você precisa pensar, poxa, eu tenho que agir, a minha liberdade ela é delimitada pelo amor. E aí eu vou utilizar outros exemplos aqui. Existe música boa e música ruim. Existe música boa e música ruim. Tem muita música gospel que se você ouvir você está pecando. Mas a gente não sabe, né? Tem música gospel que se você ouve, canta e reproduz é pecado. Tem música que não tem o termo gospel, mas a teologia é cantada. Tem uma música que eu acho bonita, Trem Bala. Se você for ver a letra, é legal. Se você procurar meu celular, ela não está na minha playlist. Se você perguntar se eu ouço ela, eu ouço quando está no Caldeirão do Hulk, quando passa em algum programa de televisão. Não é música que eu fico ouvindo. Por quê, pastor? Porque a minha liberdade é delimitada pelo amor. Por que o senhor não ouve isso? Por que o senhor tem algumas coisas? Porque eu tenho algumas concepções minhas, particulares, sobre alguns assuntos polêmicos. Às vezes eu evito falar aqui. Evito fazer também. Eu tenho alguns posicionamentos, como eu falei sobre essa questão de música boa e música ruim, que aí daqui a pouco nós vamos chegar. Calma, se segure na cadeira, que daqui a pouco a gente vai continuar aqui a mensagem ainda. Tá? Se escandalize agora não. Mas você não vai encontrar na minha playlist, por quê? Por causa do amor. Existem alguns posicionamentos que eu já conversei com alguns irmãos, um posicionamento meu, eu evito falar, por quê? Por causa do amor. Para que a minha liberdade não fira a consciência do outro. Porque isso aqui eu estou falando especificamente por causa desse texto, né? Por que o senhor não tem na sua playlist, pastor, isso? Por que o senhor não fala muito sobre isso? Porque daqui a pouco tem jovem da igreja ouvindo Anitta, Wesley Safadão, Frank Aguiar, achando, não, porque o pastor, ele ouve Trem Bala, então a gente pode ouvir, né, essas músicas. Porque, quem é que vai ter o crivo? Será que uma pessoa que está entrando na igreja agora começa a ouvir esse tipo de coisa? Não, a playlist do pastor tem música boa e música... Nem toda música gospel é boa, né? Aí o pastor deixa ouvir, ele ouve. Por isso que eu estou sendo sincero com os irmãos, em que aspecto, meus amados? Eu tenho que ser honesto aos amados para dizer o que é pecado e o que não é pecado. Seria muito fácil chegar para cá e falar assim, música gospel é de Deus e música secular é pecado. E aí você está ouvindo algumas músicas gospel e está pecando contra Deus, que está te estimulando a vingança. Que te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vão se arrepender, igual o pastor está querendo fazer com as fotos do jantar de casais. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai. Você está pecando. Porque essa música está te estimulando a coisa. Aquele irmãozinho, eu vou passar na cara dele. Quando eu conseguir um emprego. Ficou me esdobando. Vou passar na cara dele. E ainda vou dizer, minha vitória tem sabor de mel. Por que ela tem sabor de mel? Porque eu estou esfregando na cara do irmão. Eu estou falando de uma música. Aí tem outras aí. Né? Tem uma Thales Roberto, ela até parece... Thales Roberto tem muitas músicas boas, mas tem uma que é assim. Filho meu, tá fugindo de mim, é? Hoje eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte. Lembra, filho, eu chorei. Essa música, o discorrer dela, mostra uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor e que Deus está chamando ela de filho. A palavra de Deus não diz isso. Só é filho quem é salvo. Quem não é salvo ainda não é filho, é criatura. Aí essa música, ela distorce o ensino bíblico. E distorcer o ensino bíblico é heresia. A heresia é pecado. Então o que eu estou dizendo para os amados é que em nome a gente começa a ter um entendimento cristão sobre a nossa liberdade, mas a nossa liberdade ela é delimitada pelo amor. Por amor ao meu irmão, para não fazer com que alguns pequem, para não fazer com que alguns caiam, eu vou limitar a minha liberdade. É o que Paulo fala em Romanos sobre comer carne. Se comer carne, no caso ali, no contexto que ele está falando, esse tipo de carne, se comer esse tipo de carne faz com que o meu irmão se escandalize e peque contra Deus, achando que isso é um tipo de adoração, alguma coisa, eu vou deixar de comer carne, para que a gente ande junto. A minha liberdade é delimitada pelo amor. Eu não vou fazer por causa disso. Eu tenho algumas concepções muito claras na minha mente, mas às vezes eu prefiro ser um pouco mais fechado. Se alguém me perguntar sobre um assunto, claro, eu vou ser sincero.
vou ser sincero com você, a Bíblia fala isso. O senhor faz? Não faço. Por que o senhor não faz? Porque a minha liberdade é delimitada pelo amor. Embora eu creio que eu possa fazer, mas outras pessoas podem ser levadas a pecar por causa disso. E a segunda coisa, além do amor que nós estamos falando, é que, aliás, deixa eu continuar aqui. 1 Coríntios 10, versículo 30, né? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Então o que ele está dizendo é, poxa, eu estou comendo, estou dando graças a Deus, então eu não vou ser condenado. Em que sentido? Porque eu estou usando da minha liberdade, mas eu estou levando alguém a pecar. Então, dei graças ao Senhor, tenho a minha liberdade, mas como eu levei alguém a pecar, eu estou pecando contra Deus. Então, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Versículo 32. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. O que Paulo está dizendo é, você tem a liberdade em Cristo. Mas tudo que você faz, pense, está sendo para a glória de Deus? Está sendo para a glória de Deus? De repente o irmão que é obrigado a ir numa festa junina. Rapaz, eu estou aqui porque eu sou obrigado, mas vou evangelizar jazinho. Eu vou evangelizar, eu estou aqui. Vou ficar batendo o pé pro arraial? Eu vou evangelizar. Pega o folhetinho e evangelize. Eu tenho que estar ali, então já que eu estou aqui, eu vou ficar aqui para a glória de Deus. Já que eu tenho que estar aqui, então eu vou fazer diferente. Vou estar aqui para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu tenho liberdade. Mas a minha liberdade é delimitada pelo amor. E segundo, a minha liberdade é delimitada pelo discipulado. Aí entra eu estava querendo falar só sobre isso, gente. Era só sobre isso que eu queria falar. Mas a gente tem que ser levado pelo contexto. Aí versículo 33. Aí Paulo já começa a contar o seu exemplo. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A minha liberdade é delimitada pelo amor, mas a minha liberdade é também delimitada pelo discipulado. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo tem liberdade para fazer o que quiser. Por que ele não faz? Versículo 33. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Eu não me recordo a passagem aqui agora, mas tem um momento que Paulo, lá em Atos, pega Timóteo, porque um dos seus pais era gentios, se eu não me engano ele era filho de mãe judia e pai grego. E aí Paulo vai para o meio dos judeus. Timóteo não tinha necessidade de circuncidar. Paulo já está muito bem claro, na nova aliança não precisa circuncisão. Mas Paulo circuncida Timóteo. Por que Paulo circuncida Timóteo? Ele teria liberdade em Cristo, ele sabe que a circuncisão não precisa mais na nova aliança. Ele poderia ir com Timóteo, vamos lá Timóteo, tal. Mas ele sabia que se alguém perguntasse assim, ele é circuncidado, ele falasse não, ele ia ter resistência para pregar o evangelho. Ele ia ter resistência para falar do Senhor. Então ele fala, eu estou buscando o bem das pessoas, eu estou buscando que elas sejam salvas. Então o que eu vou fazer, Timóteo? Tem que passar pela faca, meu filho, vai doer um pouquinho, né? Mas não precisa já, apóstolo. Não já passou esse tempo do sofrimento? Então Paulo limitou a liberdade. Ele e Timóteo tiveram a sua liberdade delimitada pelo amor e pelo discipulado. Em que aspecto? Nesse aspecto, porque Paulo, como discipulador, ele não é livre para fazer o que ele quiser. Como discipulador, ele é um exemplo, e esse é o meu caso. Aí agora eu entro no que eu falei, a pregação estava continuando, né? Por que, pastor, que o senhor não tem na sua playlist esse tipo de música? Porque eu sou o exemplo. Porque eu sou o discipulador. Aí quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o que Paulo está dizendo é, observe o meu exemplo. Ah, pastor, mas o senhor disse que tem música boa e música ruim. É, tem, eu sei que tem. O senhor ouve? Não, eu só ouço música dita gospel e as melhores, eu ainda seleciono dentre elas. Por quê? O senhor não pode ouvir as outras se quiser, porque eu sou um discipulador. Eu sou o exemplo. E eu não quero levar ninguém a pecar, como eu falei, eu não quero levar aqui os jovens a entender que pode ouvir todo tipo de música, se eles não têm crivo e não têm entendimento para colocar em prática aquilo que eu tenho, ou aquilo que eu sei. Então, fechei as portas. Eu não ouço, porque eu sou exemplo. Amém? Mas o discípulo tem também essa delimitação. Por quê? Porque ele tem que obedecer. Pastor, mas não tem problema nenhum. O senhor falou lá, o senhor não faz, beleza, ué. Mas o senhor me falou que não é pecado. Algumas músicas seculares são boas. O senhor não faz, o senhor não quer ouvir, beleza, mas eu tenho a minha liberdade em Cristo. Tem não.
porque eu sou seu discipulador. É no imperativo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu falo assim, teve um jovem aí que chegou para mim esses dias, pastor, posso botar um brinco? Falei, não. Depois eu te explico por quê. Não precisa não, pastor, já sei. Tá bacana, ele até evitou o problema. A Bíblia fala alguma coisa que o homem não pode usar brinco necessariamente? Aí a gente pode fazer todo um apanhado, né? E tudo. É uma questão cultural. Isso entra a questão cultural. Aí eu falei, não. Por quê, pastor? É pecado? Rapaz, pode falar a verdade, eu não vejo algum versículo categoricamente bíblico dizer que isso é pecado. Aí eu falo, por que não? Por que não? Porque eu sou seu discipulador e não acho, para o momento que nós estamos, legal. Não quero ninguém aqui no louvor usando brinco. Homem, estou falando de homem, né? Mulher pode. Pode usar, mulher pode. Falando de homem. Existem contextos culturais ao qual nós estamos cercados. Aí, a sua liberdade é delimitada pelo amor, mas a sua liberdade também é delimitada pelo discipulado. Eu tenho uma cabeça muito aberta para muita coisa, gente. Eu não veria problema nenhum pregar aqui de bermuda. Por que eu não faço isso? Porque é uma construção social. Vai ter irmão ou visitante que não vai ouvir a minha pregação porque eu estou de bermuda e não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Eu quero que todo mundo seja alcançado. Ontem o pessoal estava à vontade. Era tropical, aí pode. Tropical pode. Tropical pode. Tropical, beira de praia, não tem problema. Mas domingo à noite não. Tem igreja que se você não estiver pregando de paletó e gravata, não recebe a pregação. Quando ele tem até um exemplo como esse. Ficou revoltado, tadinho. Tava com a blusa da Jocum, tranquilo, foi pregar numa igreja lá. O pessoal se organizou e falou, o seminarista não vai poder pregar não. O Neilo naquele dia foi exercitado pelo amor. Deus estava trabalhando no coração dele, né? Irmãos, o discipulado. A nossa liberdade é delimitada pelo amor e pelo discipulado. Então você que é discipulador, pastor, eu posso fazer isso? Aí eu chego como seu discipulador e falo, meu irmão, não. Por quê? Primeiro, porque eu não faço e digo para você ser o meu imitador como eu sou de Cristo. Segundo, porque tem pessoas que seguem o seu exemplo. E se você fizer, ela pode não saber conduzir as coisas da maneira como devem ser. Então não faça. E a gente pode depois, em outros momentos, tentar especificar mais situações. Mas o que eu gostaria de deixar claro para os irmãos é que a nossa liberdade cristã, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Então eu preciso colocar o dedo na consciência, parar para refletir. Sou livre em Cristo, mas a minha liberdade é delimitada. Muitas outras coisas delimitam a nossa liberdade, mas pelo amor, no texto que lemos, e pelo discipulado. E aí o texto de Hebreus que eu falei com os irmãos na última ceia. Obedeçam aos vossos líderes. Obedeçam, para que o trabalho dele não seja um fardo, não seja um peso, mas um trabalho alegre ao Senhor. Então, o que eu queria falar sobre o discipulado é exatamente isso. Nós estamos começando a trabalhar PGs. Se a gente não começar a trabalhar essa prestação de contas, eu estou trabalhando ali com o pequeno grupo protótipo. Os irmãos já estão começando a prestar conta de mim de algumas coisas. Eu estou começando a dar uma arrochada em algumas coisas. Se não tiver esse entendimento, se eu não tiver o entendimento também de que eu sou exemplo para eles, como é que eu vou exigir deles algo do qual eu não sou exemplo? Então eu tenho que fechar as portas para algumas coisas. A minha liberdade é delimitada pelo amor e pelo discipulado. Amém? Vamos ficar em pé. Já falei muito. Vamos orar.